Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. É professor Marcelo Barreto Ferreira, Diretoria de Ensino Região de Mojimirim, professor especialista de currículo, disciplina de Filosofia e Sociologia. Quarto bimestre, nós acompanhamos aqui esse momento pelo qual nós nos aproximamos com um horário de ATPC, com um horário de estudo aprofundado dos nossos componentes curriculares e uma reflexão sobre o quarto bimestre, especialmente nesse momento filosofia. Disparando aqui as nossas ideias e percorrendo aqui como um pesquisador que combate a ignorância pela dor, por ser uma pesquisa, por ser um momento de elucidação, é um momento de encontro, é um momento de ponto de partida. Então, quero aqui, com muita alegria, saudar a todos por esses caminhos que percorremos agora com o material digital, na facilitação de que as avaliações externas e internas, nós estamos falando da agenda Saresp, Saeb e o quarto bimestre, estamos falando também do Provão Paulista, que vai nos permitir acessar a melhor qualidade da educação básica ao seguir em frente ao próximo nível da graduação. Então, vamos aqui nos disparadores de ideias começar a tratar, as condicionantes, os temas geradores, os conteúdos e os componentes na qual nós pretendemos aqui alinhar. Para de início, então, é importante, para esse material digital do quarto bimestre, vamos iniciar agora a reflexão com a primeira série de filosofia, aonde iremos, com os disparadores de ideia, como já bem disse, fazer uma contextualização, fazemos aqui um ponto de partida para podermos iniciar conceitos e significações, dando aqui um recorte na qual nos permite ascender e poder também problematizar nas nossas aulas um momento em qual a partilha da mediação de saberes possa ocorrer na fluência do material digital para esse quarto bimestre. Bom, trabalhando aqui com o nosso currículo, naquela forma do currículo espiralado, que o currículo é sempre expansivo, objetivamente a análise do material digital. Então, olhar para a filosofia, primeira série, quarto bimestre, nós vamos entender dos pressupostos pelo qual há a existência da violência e as conjecturas pelos quais elas acontecem aqui e no todo, aquela situação do global e do local e do global, como essas situações se desdobram, e nos temas também que são conexões que nós vamos fazer e vinculações na medida da transição do material digital, ofertando ali, o para recomeçar, a contextualidade, a expansão, o objetivo e o que nós aprendemos hoje na aula. Sobretudo quando falo aqui em relação a esse currículo espiralado, quero aqui da ciência e expansão, porque quando chegarmos, e estamos chegando, quarto bimestre, segunda série, agora quarto bimestre. Vamos, então, dizer a todos, a todo tempo, o tempo todo, que essa sociedade organizada, aquele processo que o homem nasce para a felicidade, o homem nasce para a sua potência da inteligência, o eudaimônico, aquela coisa que Aristóteles nos trouxe do virtuoso, tudo aquilo que não está no virtuoso está no vicioso, tudo aquilo que não está no positivo está no negativo. Então, não só o claro e o escuro, o bem e o mal, não, mas sim para a condição de que, forçosamente, o método socrático nos trouxe a questão da síntese, da questão da pergunta, do questionamento, ou seja, nos trouxe a maiêutica, dar parto, saber que algo possamos trazer ao processo de elencos, elucidação. Então, lançando luz agora, pensando a sociedade, vamos pensar a sociedade na construção da sua própria organização. O Estado organizado, ele se reorganiza e ele se organiza com outros Estados. Saibamos nós pensar que a Organização das Nações Unidas, uma organização tentada durante a Primeira Guerra, ou antes até da Primeira Guerra Mundial, mas tivemos a Grande Guerra. Depois nós tivemos a falência humana, porque tivemos a coexistência e a Segunda Guerra Mundial. Saído do Holocausto, da morte de todos contra todos, da Segunda Grande Guerra Mundial, constituiu-se assim a humanidade, estados
Organização das Nações Unidas. E que muito nós vemos no contemporâneo, no presente passado e no presente presente, que no presente futuro, as negociações de obtenção de lucro, de facilidades, de financiamentos e de privilégios continuam habitando e que isso está forçosamente fazendo mais guerras. E que hoje, precisamente, quarto bimestre, novembro de 2023, mais de 300 e outras poucas oportunidades de existência de guerra, onde a América do Norte está envolvido de mais de 350 delas. E os outros países e o Oriente Médio, como também o leste europeu, e pensar essas condicionantes, porque é necessário que os organismos internacionais sejam existências de elevação dessa consciência. Seja permitido que no humanitário as políticas que nós, planeta, globo, Pachamama, Gaia, sabemos atender: educação, saúde, saibamos atender alimento. Durante o pandêmico e saindo do estado pandêmico, soubemos que, pelas mortes e o nosso pesar de todos aqueles que fizeram a passagem, nós aqui honrosamente sabemos que a humanidade necessitou da ciência para a sobrevivência. E que forçosamente havia os negacionistas, os terraplanistas, e que os organismos internacionais conseguiram desenvolver estruturas que permitiram que essa condicionante de fazer viver, de fazer existir, fosse a melhor oportunidade contra o fazer morrer. Saibamos nós que esses organismos internacionais precisam estabelecer aquilo que na América do Norte se chama-se o precursor, ou mais o princípio gerador da grande Constituição da América do Norte, checks and balance, ou seja, os balanços e checagens dos direitos e da moral, ou seja, da existência e da vinculação do seu direito, sejam a melhor oportunidade para uma sociedade. E aqui, olhar para aqui, aula 1, 2 e 3, pensando organismos internacionais, segunda série, quarto bimestre de filosofia. Pensar que organismos internacionais, pensar que esses organismos internacionais estão vinculados aos seus estados e que hoje as trans, multi, pan e diversas organizações, indústrias e comércio se estabelece vinculado a esses estados, a essas políticas, e possui, sim, a preponderância, muitas das vezes, do que Michel Foucault nos trouxe como reflexão filosófica. O biopoder, fazer morrer para fazer viver. E o preponderante aqui do humano diz o seguinte: vamos fazer viver para sobreviver, para engrandecer, para elevação nossa do humano, porque, inclusive, na aula 3 para a aula 4, os juízos. O que nós dá a empreender de categorizar um só lado do vencedor, pois o lado dos vencidos também está na mesma condição, ou seja, ou pior, ou melhor, nunca, mas daqueles na qual contam as suas narrativas. A narrativa não é comunicação, a narrativa é um pensamento, é um olhar sobre algo ou coisa com um profundo interesse. A comunicação é ciência. E a comunicação na ciência olha para que os povos do sul global estão em miséria, estão em guerra, estão em contradição. Esse é um fato. E que precisamos dos juízos, ou seja, aquele ajuizamento, aquele forçoso de saber de que há um regramento possível de existir, e ele existe, para que possa acender uma melhor oportunidade, para que possamos dar tratamento a essas vinculações do contemporâneo do planeta, para que possamos continuar as nossas existências. E assim, quando olharmos para o ético daquilo que é público, naquilo que está na economia, na sociedade, aquilo que está na cultura, na educação, no trabalho, no lazer, no engrandecimento do homem, no que melhor faz do seu eu com o seu nosso,
porque o nosso também é o eu. Nada nem ninguém é uma ilha. Ou seja, olhar que esse mundo do contemporâneo, na sua evolução, na sua percepção de um processo tecnológico, e muito do contemporâneo da filosofia olha para esse mundo, o que Bauman, né, Zygmunt Bauman, o sociólogo polonês, morto em 2017, a minha referência a esse grande pensador, uma perca para a humanidade, ele nos trouxe que a instabilidade é a marca do contemporâneo, mundos líquidos, onde nada mais é feito para durar. E aí a ética na tecnologia, ela que na existência, na criação da facilidade, para poder auxiliar a humanidade, forçosamente trouxe que alguns ou algo ou somente poucos ou muitos queiram estar nesse momento da facilidade, do aproveite já, pague depois, mesmo que isso se torne obrigatório e forçoso a escravização humana. Ou seja, esse quarto bimestre da segunda série traz para nós uma expansão belíssima de tratarmos esses condicionantes dos pensamentos, dos conteúdos que estão nesse componente curricular e olhar para que o mundo seja do mundo do consumismo, ou seja, o que nós façamos o tempo todo, a todo tempo, porque muitos nos são sugestionados. Os nossos pais, os nossos avós receberam menor quantidade de informação. Olha aqui, é um novo produto. Olha aqui, é uma nova mercadoria. Através de uma propaganda, do propagar da mercadoria, do fetiche na mercadoria, que essa mercadoria resolve. Não, não, essa outra resolve. Amanhã é o lançamento de nova mercadoria, ou produto que resolve. Ou seja, o quanto de que esse mundo materializado e consumista trouxe para todos nós um processo de alienação. Entramos eu, esse educador, em um mercado e preciso de farinha, fazer pão. Chego lá, trago para casa banana, laranja, suco, detergente, molho de tomate e o pão. E a farinha. E o fermento. Ou seja, a facilidade que foi me ofertada aos olhos, que foi sugestionada enquanto ia arrumando até a localidade precisa para poder conter farinha e fermento, está no fundo do mercado. Ou seja, anterior a isso, a refrigerante, detergente, tudo que fui colocando no carrinho, olha, aproveite, promoção, aqui, já. Eu estou tratando aqui de um processo da alienação como função do consumo, a alienação para o consumo, o que o Marx disse do fetiche da mercadoria, Karl Marx, o grande pensador alemão, né, da teoria marxista, que trouxe para nós análise sobre o capital, e também da alienação em Freud, ou seja, o inconsciente coletivo. Eu comprei mais banana, eu comprei mais laranja, porque muitas das gente, olha, laranja tá barato. Estou usando aqui uma paisagem brincando conosco a respeito de que nós temos, sim, no forçoso dos nossos trabalhos, na existência do homem virtuoso, que faz consigo, que permite a localidade dentro de uma economia para a satisfação das suas necessidades de trabalho, ele tem a implicação de saber da sua melhor oportunidade, o lazer, o engrandecimento do tão o eu consigo, o eu solitude, o eu que vou encontrar com o nosso, que é o coletivo, que é o majestoso da sociedade. E olhando para essa condição, eu me faço, sim, diluído na modernidade líquida e me influenciando pelo aproveite agora, pague depois. Pensar aqui que de aula 6 e 7, tratando desses condicionantes, né? Partindo lá da aula 5, né? A ética na tecnologia, o que de tecnológico nos vem e nos facilita com vigor, com princípio, para que permaneça, para que facilite o benefício humano. Então, isso no tempo, o contexto das nossas historicidades pessoais e coletivas estão
sempre no pan e no diverso, olhando para isso. No tempo evoluímos e chegamos para o momento de pensar a sociedade da melhor idade. A sociedade que precisa que seja garantidora, que no tempo e espaço, isso tudo que se tem quando da mocidade, da adolescência, da juventude, tenha também na melhor idade. Para que essa melhor idade tenha uma segurança social, tenha os direitos fundamentais garantidos e a respeitabilidade, porque precisamos a todo e sempre respeitar aqueles que no tempo são percebidos pela sua experiência, pela sua significação como humano. Saibamos respeitar aqueles que da experiência do tempo podem nos categorizar algo. Os mais velhos, aqueles que estão na velhice, porque deles tem a sabedoria da experiência, coisa que eu não tenho. Tenhamos nós aqui essa humanização de compreender essas condicionantes, para justamente aula 9 e 10, segunda série de filosofia, rumar para as desigualdades que temos nessas sociedades. Eu falava do norte global, né? Extremamente avançado, extremamente potente, extremamente certeza estável. E para o sul global, extremamente marginalizado, pobre, extremamente palco de guerra, explorado. Ou seja, eu estou tomando aqui forçosamente a minha referência, né? Belíssimo negro, todo e sempre, né? O nosso geógrafo, né? Milton Santos. Ou seja, esse geógrafo fabuloso e reconhecido mundialmente da USP para o mundo, sobre para nós da globalização, olhar fronteiras e territórios e verificar que a colonização e a recolonização da globalização trouxe a fragilidade para todas as outras situações de que os países do norte global se reorganizaram através das suas transacionais, comércio e indústria, para recolonizar os recursos naturais de todas as nações do sul global. E assim, entender que precisamos dos direitos humanos sejam elevados aos palcos daqueles organismos internacionais, quando começamos aqui a segunda série de filosofia do quarto bimestre. Ou seja, os direitos humanos pelo qual saímos da Segunda Guerra Mundial, 1947, 2023, precisamos novamente revisitá-los a todo e sempre, todo dia, para justamente ampliá-los na sua reescrita do melhor do humano. Então aqui eu me paraliso com essa reflexão da segunda série para estabelecer essa grande vinculação do material digital desse quarto bimestre. Até daqui a pouco, quando falaremos um pouco mais também dessas transições e o Prepara São Paulo, da terceira série do Médium de Filosofia. Precisamente, então, para a primeira série do quarto bimestre em material digital, nós teremos aqui, né, a categorização de pensar brilhantemente sobre a relação que nós vamos ter com o tema da violência. É um tema de expansão que toma a nossa condição para explicitação, para apresentação, para significação dos conceitos, dos pensadores, todos os contextos, e olhar aula 2 e 3, saber das implicações em relação às suas consequências, para na aula 3 direcionar um olhar para os direitos humanos como fundamentação da inteligência e da emancipação humana. Olhar que na aula 4, né, que há essa ameaça contra a inteligência pela questão da visa aflitiva, quer seja militar, financeira, pelo terror, pela guerra, implica na questão da guerra contra todos. Então, olhar para esses ambientes, né, dessas 4 primeiras aulas, perdão, e tentar, aqui sim, produzir uma formulação aonde possa se apresentar que a visa aflitiva, né, ou seja, a violência, ela se tem modalidades, e nas modalidades saber da física, simbológica e da psicológica, e de tantas outras que nós reconhecemos. E que precisamos trazer de que as principais vítimas somos todos nós que vivemos no ontem, no presente e passado, ao presente e futuro. E que nós precisamos entender e buscar
o debate de toda essa emancipação da sociedade humana pelo viés político, social, pelo viés cultural, avaliando os mecanismos para combater essa condição da violência a todo tempo, o tempo todo. Que somente com bases, com inteligência, a emancipação do virtuoso, a emancipação da sociedade ética, da cidadania, né, da democracia, nós consigamos assim perceber que é possível nos apacentar e condicionar, sim, olhar também para o mundo contemporâneo, saber que em mais de 350 países existe hoje um conflito. Hoje localizado no presente Oriente Médio, do presente passado ao presente futuro. E precisamos saber que para nós do Educar em Ação, mais crianças desabrigadas, mais famílias dilaceradas, fome, miséria, crianças sem educar em ação. A sociedade migratória, que a todo tempo, o tempo todo, constitui novos países de refugiados. E assim, a aula nos faz, da primeira série do Médio de Filosofia, trazer os contemporâneos, os dados, os fatos, os atos, para essa condição da efervescência do debate, para justamente perceber que é possível também olhar essas contradições que estão no lá, mas também no eu. Que olhar essas contradições que estão no eu, no nosso, quando avaliamos o nosso país. Quando olhamos aqui para as nossas relações com as nossas sociedades primitivas, belíssimamente todos os nossos indígenas, belíssimamente a mãe África que nos serviu, com todos aqueles negros e negras, pretos e pretas, que na inteligência e na beleza fazem hoje a civilização brasileira. Então, olhar para essa condição de que o contemporâneo traz no seu processo histórico uma condição que o filosófico tem que procurar, esmiuçar, debater e se fazer pensar. E também olhar para todos os impactos socioambientais, sociogovernamentais que estão implicados nessa relação. Precisamente aqui, com esse material digital da primeira série, olhar aqui o totalitarismo do ontem para o tempo presente. Belíssimamente, algumas das nossas grandes pensadoras, Hannah Arendt vai saber aqui nos traduzir toda forma de opressão, toda forma de exercício de que o Estado se tornou algo autônomo, em que o humano exerce por assim forçosamente essas atuações de regimentos. Ora, mas quem fez os regimentos foi o humano. Há uma culpabilização. Não podemos banalizar que somente cumpro ordens, tarefas. A solução final, o Holocausto. Eu estou aqui me referendando à grande pensadora alemã Hannah Arendt. Então, ou seja, olhar para todo o tempo todo, e saber que dessas aulas, desses disparadores de temas e conteúdos para o nosso componente curricular, podemos sim conferir a nós mesmos, alunos, aprender sempre. E o direito de aprender, a legislação maior em educação. Olhar que precisamos nessa identidade da produção filosófica, né? Da nossa escrita, da nossa síntese filosófica. Quanto que de exercício que temos que estão propostos aqui pelo material digital, o que é fantástico. Vamos lembrar que as nossas aulas agora, a Disparadores, são 10 aulas que também estão conectadas e linkadas com tarefas, onde vai nos precisar, onde vai nos oportunizar essa formação continuada, a consignação de saberes, do que está na aula e também do que está no seu exterior, que compõe a aula, o saber fazer, o saber dialogar, o saber pensar. Então, olhar para que, depois dessa aula 5 da identidade, da produção filosófica, nós vamos ter um olhar novamente em pensar o planeta, a Gaia, a Pachamama, olhar o continente africano. E de no presente e futuro, aquilo que eu falava agora há pouco, em relação a todas as contradições, as adições que estão nos processos históricos e que estão no pensamento, e valorizar e trazer também uma potência nas análises em relação às dialógicas, às condicionantes que estão presentes na nossa civilização, na nossa sociedade. Ou seja, saber que conhecimento humano em África, em Egito,
ele é anterior ao conhecimento grego, mas a civilização ocidental espelha e muito a Grécia, mãe dos saberes, pelo volume, mas também não, pela propaganda em ação do tempo daqueles pensadores que também foram procurar na origem, na arqueologia do saber, em Egito, esses grandes pensadores, e que continuaram a pensar. Ou seja, esse mundo do continente africano parindo não só a humanidade como ser humano, mas também como inteligência, como significação de produção de saberes. E olhar também para que essa atividade filosófica, né, para que a aula 7 constitua uma argamassa muito interessante para que possamos compreender aula 8, 9 e 10. Saber que os nossos componentes da sociedade, do fazer pensar, do fazer refletir, que é o papel primordial da filosofia, a compreensão da realidade, a condição de pensar os protagonismos, a cidadania desses povos primitivos, dos nossos indígenas, dos nossos africanos, né, que se estabeleceram, e da herança cultural e também da resistência e da persistência, da questão de que nós todos temos que fazer o enfrentamento pelo um letramento crítico racial, um letramento racial, para que possamos desprender de alguma coisa que em algum momento chegou para uma sociedade e que precisamos nos alfabetizar. Tornar a pensar com um olhar de que é possível a respeitabilidade pluridiversa. É possível a denominação desse pan-culturalismo, desse pan-humanismo. Então, perceber de que quanto mais a civilização avança na sua percepção de analisar a sua ambiência, as suas ações e as suas permanências, constitui aqui uma argamassa fundamental de sabermos de que tudo que está proposto precisa ser condicionado aos pensamentos de que o econômico, o social, o cultural, todas essas significações levam em preponderância o ser e o sobreviver do humano, porque estamos conseguindo esgotar essa humanidade através dos seus recursos naturais. Então, pensar isso soberanamente para a filosofia, para a primeira série do quarto bimestre, é fundamental para a gente poder se localizar. E é lógico, né? Eu poderia continuar explanando aqui com todos nós, para justamente ser esse espaço de interlocução. Mas aqui é um pensador dizendo de que outros recortes é possível para a gente poder, na enxertia do nosso material digital, na expansão do nosso material digital, saber que toda aula nós temos um primordial, o que aprendemos hoje. E qual é a conexão do aprender sempre? Porque a próxima aula depende de um trabalho oficioso que nos vai saber entender. E os combinados, onde estamos e para onde vamos, continuamente nessa significação. Precisamente, saber também de que a primeira série do quarto bimestre enfrenta, sim, na atividade filosófica, na sua principal condição, compreender os fundamentos do ético, das diferentes manifestações culturais, dos tempos e dos espaços, dos processos que contribuem a essa formação do nosso sujeito ético para a permanência e sobrevivência da nossa humanidade. Então, aqui eu entendo e compreendo que consigamos fazer, de que é possível pensar juntos, da convivência democrática, da convivência solidária, que é essa principal tarefa para a primeira série. Então, olhar aqui, já vou agora fazer outro recorte, levar a expectativa de análise para a segunda série do quarto bimestre. Eu estou falando de filosofia, também temos 10 aulas. Vamos também entender que, se na primeira série começamos com a vis aflitiva, aqui também iniciamos um recorte para poder tratar sobre essas mesmas condicionantes. O que nos faz aqui fundamental entender e compreender que precisamos sim ler e entender esses fatos filosóficos, ler e compreender esses fatos filosóficos, a elaboração das hipóteses,
a elaboração das categorizações em relação à filosofia, saber justamente sobre os argumentos pelo qual a humanidade nasce para o virtuoso, para a felicidade, para essa cidade harmoniosa, a base aristotélica, né? Então, esse momento da sociedade, a eudaimonia, né, a ascendência do mais virtuoso que virtuoso, permite nos relacionar como que a ética humana irá transcender e permanecer para essas potencialidades. E essa condição de saber que os questionamentos, as vinculações, as permanências, depende sim de uma base tão fundamental para que possamos ascender e objetivamente tratar as condicionantes de pensar a filosofia. Saibamos nós aqui dar tratamento, sim, para essa segunda série do quarto bimestre e saber de quanto que isso é fundamental. Aula a aula, nós estabelecemos essas vinculações e essas conexões para podermos ascender nos temas. Pensar que o cotidiano e o imediato das coisas que nos acontecem e que cercam o contexto da nossa escola são fundamentais para nós podermos trabalhar filosofia na segunda série do quarto bimestre. Em especial, olhar, porque esses condicionantes nos levam a pensar de que em algum momento nós teremos sim, agora com o advento de que a filosofia do terceiro ano para o quarto bimestre tem o Prepara São Paulo, aonde aqui nós no Prepara São Paulo temos que um outro recorte substancial de decorrências daqueles temas e daqueles conteúdos que estão primeira série e segunda série e que nós precisamos ascender e compreender, né, de que é possível que estabeleçamos todos esses temas, né, num quadro sinótico ou no momento de disparador de ideias, no momento de transição desse material digital, ofertar, sim, que vamos sair lá do ceticismo, que vamos sair lá do momento pelo qual nós vamos fazer que os pensadores da antiguidade, né, do helenístico, quando que essa crítica aos fatos dos acontecimentos, né, ou seja, o abandono das certezas, olhar para esse mundo do helenístico e verificar, né, de que se propõe a viver no natural, né, o cinismo. Qual é a razão crítica de se propor a viver por esse natural? Ou seja, por esse ciclo de vida Diógenes, por exemplo. Ou seja, o Epicuro, né? Ou seja, uma sociedade que vai na filosofia e no prazer trabalhar todas as condicionantes do real. O estoicismo, né? Ou seja, a lógica, a estética e a ética trabalhando continuamente, forçosamente, esses pensadores. Então, trabalhar esse mundo do helenístico, sempre aqui apresentando na possibilidade os nossos pensadores. Se nós temos estoicismo, Zenão de Ciclo, no epicurismo, Epicuro de Samos, se nós temos aqui no ceticismo, Pirro de Elégida, e se nós temos no cinismo, Diógenes de Sinope. Ou seja, trabalhar de que as modalidades da filosofia elas transcendem no tempo e no espaço, em que há uma filosofia da antiguidade muito voltada pela condicionante de romper com o mito e dar uma explicação para o real, no que é forçoso compreender que o real está à procura de um princípio que constitui toda a força de existência e que na filosofia moderna, na transição do pensamento, alguns filósofos, alguns dos nossos principais pensadores, procuraram rumar o fazer pensar, o fazer agir, para pensar o racionalismo, os empirismos e a questão da epistemologia. Ou seja, olhar para que esses contratualistas, né, que nós vamos ter lá, Descartes, né, o método, né, o discurso do método, Spinoza, a questão da ética e da natureza e do dualismo, em Pascal, a questão da força poderosa que o homem tem a partir da sua liberdade de pensar e da imaginação da sua potência, né? Ou seja, Leibniz, o homem composto do noamônona, uma substância que se expande constantemente. Então, operar com essa filosofia moderna e que seus contextos históricos
tratam o racionalismo, empirismo e todo o momento pelo qual Renascimento e Iluminismo estão ali tratando e travando uma forma de explicação que sai da patrística, né, da explicação que aquilo que era o dogma, daquilo que era a filosofia do Pai, daquilo que era a explicação do soberano universal por uma relação religiosa, para a questão de dizer de que a iluminação desses saberes também constitui um olhar pelo homem e o homem também é centro e razão desse momento de se renascer. Então, quando eu estou aqui olhando para esses pensadores, eu vou categorizando alguns momentos, algumas forças potências que está no prepara, como, por exemplo, Maquiavel. Maquiavel surge por um contexto e um discurso para um soberano na Itália, onde possa a anexação de vários estados construir um estado único e forte, mas ele constrói um discurso voltado para um soberano, onde o príncipe trabalha virtude e fortuna, né? Os fins justificam os meios. Então, constituir historicamente que há essas oportunidades de que, olhando para a realidade, os pensadores pensam o seu contexto e olhar também para aqueles que avançam para o momento de pensar de que essa guerra de sempre de conquista e a guerra contra todos estabelece o fim de todos. Eu estou aqui falando de um período do contratualismo, que nós sabemos muito bem. Vamos trabalhar Hobbes, Locke e Rousseau, a natureza e o estado civil, né, o Leviatã em Hobbes, trabalhar em Locke a questão da função do Estado, sobre as preponderâncias que esse Estado se permanece, trabalhar em Rousseau, né, ou seja, a sociedade se difunde, a sociedade se promove na sua libertação, mas ela há o compromisso, na condição de que ela abre mão da sua potência de liberdade total para a existência de uma governança denominada nas legislações. Então, olhar para essas condições e a apresentação de alguns dos pensadores, John Rawls, né? Ou seja, a teoria da justiça, o direito à liberdade, como que isso se estabelece para a humanidade e o seu tempo e o seu contemporâneo. E olhar para que esses tempos de recortes históricos sejam permanentes na nossa ascendência, no nosso pensamento filosófico. É claro que aqui, com 30 minutos, eu estou aqui num pensamento em expansão, me colocando à disposição de pensar para poder me colocar também como no direito de aprender, também colocar como um aprendente, chegar para a filosofia contemporânea em dizer que cada um dos pensadores vão revisitar aqueles momentos, aqueles contextos e os seus pensadores para olhar para uma condição de perceber que podem acrescentar ou podem criticar ou podem debater. Se Nietzsche vai olhar para a negação dos valores morais cristãos, vai trabalhar o Ubertman, ou seja, o super-homem, sobre a condição desse niilismo. Nós vamos ter Russell olhando para a fenomenologia, ou seja, o mundo da experiência, do não da ciência, ou seja, Wittgenstein, como que a palavra, a percepção da coisa, o produto que a inteligência faz para categorizar algo e que está denominado nesse algo coisa. Como que esse tratado lógico-filosófico ele opera para a humanidade. E nós vamos ter, né, Heidegger, né, ou nós vamos ter o existencialismo, né, o estudo do ser. Somos objetos do próprio nosso estudo. Né? Olhar para Walter Benjamin, Marcos, ou seja, a construção da vida não é só construída pela coisa das poder, e pensar também Marcuse, ou seja, o irracional do real. E agora, esses mais contemporâneos, dos contemporâneos, né? Não é um pleonasmo, mas aqui sim uma forçosamente um aparato de linguagem para olhar, né? Para aquele que Adorno, né? Olhar para a questão da escola de Frankfurt, a crítica à sociedade do consumo, da indústria cultural, onde a percepção de que o homem eleva a sua condição de pensamento para uma coisa que dá satisfação, como isso depois se revestiu em um produto que dilacerou e fatiou todas essas oportunidades para justamente servir daquele aproveite agora, acabe daqui a pouco.
esse momento do tempo, das coisas e dos espaços são fundamentais para a gente poder olhar para Foucault. O saber é feito para fatiar, agora acabei de dizer. Olhar para Foucault na genealogia do saber, aonde as vinculações, os contextos dos seus pensadores iniciaram um processo na percepção de estudo. Essa arqueologia do saber, precisar que cada estudo, cada pensador tem um contexto e tem um processo dialógico que ele pensa com os seus outros contemporâneos. Ou seja, Habermas, né? Ou seja, as tradições culturais, as esferas públicas do debate, né? O Eduardo Said, olhar para a relação dos colonialismos e os novos mundos, olhar para o Oriente, que tanto nós precisamos compreender para poder debater e pensar e agir na passividade. Né? Dê uma chance à paz. One chance of peace, já diria Lennon e McCartney, quando 68 brilhantemente, essa tradução dessa letra muito é presente agora nessa reflexão, né? Dê uma chance à paz, a todas as religiões, a todas as diferenciações. Dê uma chance à paz. Podemos também as linkagens desses pensadores, como aqui estamos fazendo, com essas situações e oportunidades de trabalhar a enxertia do material digital que belíssimamente estamos transcendendo. Trabalhar, como agora há pouco nós falávamos para o primeiro e para o segundo ano, Hannah Arendt, o seu momento como filósofa alemã judia, inserida no potencial de ser mulher pensadora e na sua máxima inteligência, começar a estudar o totalitarismo, a forma pelo qual o poder oprime as pessoas através de um Estado, e que o Estado se faz uso por aqueles que contextualizam e empreendem esses contextos e mortificam aqui esses mesmos e a nós mesmos. Ou seja, olhar para Sartre, para essa existência humana, Simone de Beauvoir, o feminismo, a existência dessa humanidade fêmea, em contraposição aos discursos do preponderante do masculino na história humana, da história da sensibilidade, do prazer feminino, da construção de todas as conquistas de cidadania global, plural, multidiversa. Né? Então, eu estou aqui passeando com esses pensadores, né? Olhar para essas condicionantes e também querer aqui olhar para que essa oportunidade ela seja nos permitida quando estratificamos e olhamos para o material digital. Então, quero aqui, como professor Marcelo Ferreira, da Diretoria de Ensino de Região de Mojimirim, Núcleo Pedagógico, agradecer a esse momento pelo qual nós nos aproximamos, né, para justamente nesta aproximação nos relacionarmos e pensarmos os disparadores de ideias que estão contidos no material digital. Saibamos nós dessa melhor oportunidade, as avaliações externas e internas, quarto bimestre, Saeb, Saresp,